Eu tava com a chave na mão, na porta de casa, e não conseguia entrar. Ficou uns bons 30 segundos ali, olhando para a fechadura, pensando que se eu virar essa chave agora, alguma coisa vai mudar para sempre. Não sabia bem o que. Só sabia que meu estômago tava do jeito que fica quando você bebe café demais em jejum. E eu nem tinha bebido café nenhum naquele dia. Vou começar do início, que sem início essa história não faz sentido nenhum. Meu nome é Sérgio, tenho 42 anos, sou mecânico, tenho uma oficina pequena lá pelos lados de Areias, no Recife, perto da BR, onde passa aquele fluxo de carro o dia inteiro. Trabalho com motor desde os 18 anos. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, então isso já é história de família, não foi escolha, foi mais destino mesmo, sei lá. A oficina não é grande, tem uma fossa só, um elevador que já reclama quando sobe carro mais pesado, um rádio velho que só pega uma rádio de forró e outra de notícia, e é isso. Mas é meu chão. Foi ali que eu criei minha vida. Casei com Patrícia faz 13 anos. Na época ela trabalhava no caixa de uma padaria ali perto de casa, no bairro de Areias mesmo, e eu ia lá quase todo dia de manhã comprar pão, só de zoeira, só pra ver ela. Não precisava de tanto pão assim, minha mãe até estranhava, meu filho, pra que tanto pão? E eu inventava desculpa. Isso foi bonito, foi um tempo bonito. A gente casou, teve 2 filhos, o Caio que hoje tá com 11 e a Bia que tá com 7. A vida foi se ajeitando do jeito que a vida se ajeita pra gente que trabalha muito e ganha pouco, sempre meio apertada, sempre um mês melhor que o outro, sempre dando um jeito. Não vou aqui pintar minha casa como se fosse perfeita, porque não era. A gente brigava, viu? Brigava principalmente por causa de dinheiro, que é o motivo que mais gente separa nesse país, eu acho. Eu trabalhava demais, chegava cansado, tinha dia que nem falava direito com ela, só jantava e ia deitar. Ela reclamava disso, com razão. Teve uma fase, faz uns 4 anos, que a gente quase separou mesmo, sério, foi feio. Ela dizia que eu tratava ela como se fosse funcionária de casa, que eu não perguntava como ela estava, que eu só falava de carro, de peça, de cliente que não pagou. E ela tinha razão, several vezes ela tinha razão. Eu sou de pouca fala, sempre fui, meu pai também era assim, aprendi isso com ele também, infelizmente. Mas a gente segurou. Foi numa terapia de casal que um posto de saúde perto de casa oferecia, gratuita, umas 10 sessões, e ajudou. Não resolveu tudo, terapia não é mágica, mas ajudou a gente a noite se destruir. Eu comecei a tentar falar mais. Ela começou a cobrar menos com raiva e mais com calma. A gente reconstruiu alguma coisa ali. Foi trabalhoso. Não foi filme. E foi bem nessa época, coincidência ou não, que ela conheceu Anderson. Anderson era personal trainer, dava aula numa academia perto do trabalho novo dela, porque nessa altura ela já tinha saído da padaria e estava trabalhando numa loja de roupa, no shopping Rio Mar, vendendo camisa social para homem, ganhando bem melhor. E eu fiquei feliz com isso, viu? Fiquei orgulhoso dela. Ela começou a fazer academia porque o médico falou que o colesterol dela estava alto, coisa normal, coisa de gente que passa dos 35. E foi lá que ela conheceu ele. Eu não desconfiava de nada, quero deixar isso bem claro. Não sou desses cara ciumento que fica checando o celular da mulher. Nunca fui. Achava isso feio, achava isso sinal de insegurança, e eu confiava nela. A gente tinha acabado de sair de uma crise, os dois, e eu achava que a gente estava numa fase boa. Ela chegava de academia toda suada, contava as coisas, ria à toa, e eu achava bonito ela cuidando dela mesma. Cheguei a falar pros meus amigos, rapaz, minha mulher tá outra pessoa, tá com uma disposição, e eu falava isso com orgulho, viu, não desconfiado, com orgulho mesmo. Só que teve umas coisinhas que agora, olhando pra trás, eu consigo enxergar. Tipo, ela começou a demorar mais no banho depois da academia, um detalhe bobo, mas que ficou na minha cabeça depois. Começou a usar um perfume novo, um perfume que ela nunca tinha usado, e quando eu perguntei ela disse que ganhou de uma amiga, e eu não questionei, óbvio, porque eu ia questionar perfume, né?
O celular dela começou a ficar com senha, mas ela disse que foi por causa de um vírus que pegou, que um monte de gente da loja recebeu mensagem estranha. E fez sentido, isso realmente rolou. Várias funcionárias da loja comentaram esse caso de vírus mesmo. Então não tinha como eu desconfiar daquilo especificamente. E teve um dia que ela chegou animada falando de um desafio de 30 dias que o personal dela tinha criado, um negócio de treino e dieta, e ela falava desse Anderson com um entusiasmo que, na hora, eu só achei que era entusiasmo de aluna satisfeita com professor bom. Ele é muito profissional, ela dizia, ele entende muito, ele já ajudou várias mulheres da loja. Eu ouvia e achava ótimo. Fiquei feliz que ela tinha achado motivação. Isso foi se estendendo por uns 7, 8 meses. Eu não juntei nada disso na cabeça, quero ser sincero, porque contar história fingindo que eu era um detetive genial não seria verdade. Eu só vivia minha vida, trabalhando de segunda a sábado, chegando cansado, brincando com as crianças no fim de semana, levando eles para casa amarela para visitar a avó, comendo tapioca de manhã com café coado. Vida normal, vida de gente comum. O que abriu meu olho foi uma coisa besta, dessas que você nem imagina que vai virar o centro da sua vida. Foi no aniversário de 60 anos da minha sogra, Dona Célia, que a família toda se reuniu lá em Casa Amarela, no salão de festa de um clube de bairro pequeno que ela é sócia há anos. Festa grande, família inteira, muita gente que eu não via fazia tempo. E lá tava a prima de Patrícia, Roberta, que mora em Boa Viagem, mulher que sempre foi de falar demais, sempre foi aquela que solta as coisas sem filtro, tipo pessoa que não segura informação. E ela veio falar comigo perto do bar, os dois com uma cerveja na mão, meio no clima de festa, e ela soltou, sem malícia nenhuma na voz, mas como fofoca boba. Sérgio, você viu a Patrícia lá na academia outro dia? Ela tava treinando com aquele instrutor lindo, o Anderson? Ave Maria, aquele povo lá fica todo bobo com ele. E ela riu, tipo brincadeira mesmo, tipo comentário de quem só achou o cara bonito e falou isso à toa. Mas teve um jeito que ela falou aquele povo lá fica todo bobo com ele que ficou ecoando na minha cabeça. Não porque tinha alguma coisa de errado na frase. Mas porque, de repente, umas 30 coisas pequenas que eu tinha guardado sem perceber começaram a se organizar tipo peça de quebra-cabeça. O perfume novo. O banho demorado. A senha no celular. O jeito que ela falava do nome dele com um brilho diferente. Às vezes que ela dizia que ia treinar até mais tarde porque tinha um grupo extra. Tudo isso ficou passando na minha cabeça enquanto Roberta continuava falando de outra coisa, de um parente que ia se casar, e eu só ficava ali, sorrindo por fora, sei lá como, e por dentro sentindo tipo um gelo descendo devagar. Não fiz escândalo na festa, não. Isso eu não faço, não é meu jeito. Fiquei quieto, terminei minha cerveja, fingi que estava tudo bem o resto da noite. Mas quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, do lado dela, ela dormindo tranquila, respirando calma, e eu ali reconstruindo cada detalhe dos últimos meses, tipo revendo o filme. No dia seguinte eu não falei nada. Fui trabalhar normal. Mas decidi que ia descobrir a verdade antes de fazer qualquer acusação, porque eu não sou de julgar sem prova, isso eu aprendi com meu pai também, ele sempre falava antes de acusar, prove, senão você é só mais um griteiro. E eu não queria ser griteiro. Comecei a prestar atenção nos dias que ela ia para a academia. Eram terça, quinta e sábado de manhã. Terça e quinta ela saía direto do trabalho, 6 da tarde, treinava até umas 8. Sábado ela ia de manhã, 8 horas, treinava até 10. Isso era o que ela sempre falou, e eu nunca tinha questionado. Numa quinta, eu inventei que ia sair mais cedo da oficina para resolver uma peça em outro bairro. Mentira, mas mentira pequena, sem maldade nenhuma, só para poder ficar de olho. Fui até perto da academia, fiquei numa lanchonete do outro lado da rua, tomando um suco, vendo o movimento. Vi ela entrar às 6, de roupa de treino, mochila nas costas, normal. Fiquei ali esperando. Às 8h20 ela saiu, mas não saiu sozinha. Saiu com o Anderson, os dois conversando, rindo, e entraram juntos numa moto dele, ela na garupa, e foram embora. Meu coração disparou, mas eu não fiz nada na hora, fiquei só olhando.
Segui de longe, de carro, tentando não ser visto, o coração batendo tão forte que eu senti até no ouvido. Eles foram para um point de lanche ali pelos lados de Boa Viagem, sentaram numa mesa de fora, pediram alguma coisa, ficaram conversando por quase uma hora. Não teve beijo na minha frente, não teve nada assim escandaloso, mas o jeito que ela ria, o jeito que ela tocava o braço dele quando falava, o jeito que ele olhava para ela, aquilo tudo contava uma história que palavra nenhuma precisava confirmar. Fui embora antes deles saírem dali. Não aguentei ficar olhando mais. Fui para casa com o peito apertado, entrei, os meninos já dormindo, ela chegou uma hora depois, contando que o treino tinha sido puxado, que amanhã ia acordar com dor no corpo. Eu escutei tudo calado, dei um beijo nela, disse boa noite, e fui pro banheiro trancar a porta e chorar sozinho, feito bobo, sentado no vaso com a mão na boca para ninguém escutar. Não fui atrás de confronto direto ainda. Decidi ter mais que aquilo, porque flagrante de moto e lanchonete, um advogado bom desmontava fácil. Ah, é só amizade, é só instrutor e aluna. Eu queria certeza, não queria brigar por suspeita e depois descobrir que exagerei. Conversei com meu irmão mais novo, o Marcelo, que mora em Olinda, é o único em quem eu confio de verdade para esse tipo de assunto. Contei tudo, ele ficou possesso, quis ir na academia dar uns cascudo no cara, e eu tive que segurar ele. Marcelo, calma, não é hora disso, deixa eu resolver do meu jeito. Ele me ajudou de outro jeito, prestou atenção comigo, foi comigo mais 2 vezes espiar de longe, e numa dessas vezes a gente viu os dois se beijando dentro do carro dele, um carro que não era moto de antes, era um carro emprestado talvez, ou dele mesmo, não sei, mas foi ali que não sobrou mais dúvida nenhuma. Beijo de verdade, de boca, demorado, os dois de olho fechado, sem noção que estavam sendo vistos. Eu senti uma coisa estranha naquele momento. Não foi raiva explosiva, tipo vontade de quebrar tudo. Foi mais um cansaço enorme, tipo alívio misturado com dor, tipo finalmente a ficha caindo de vez, sem mais espaço para dúvida, será que eu tô inventando, será que eu tô sendo bobo? Não, eu não tava sendo bobo. Era real. Não fui bater no vidro do carro, não fiz escândalo de novela. Fui para casa com Marcelo, os dois calados no carro, ele só de vez em quando batendo a mão no volante e xingando baixinho. Fiquei aquela noite pensando em como eu ia fazer. Decidi juntar mais uma prova, coisa concreta, não só flagrante visual, porque eu queria uma coisa que ela não pudesse negar nem torcer. Lembrei que ela tinha uma conta de banco separada, dela mesma, desde que trabalhava na loja, e às vezes eu via as faturas do cartão dela em cima da mesa quando o correio trazia, porque a gente não escondia isso um do outro, faturas ficavam ali, abertas mesmo, coisa de casal que nunca desconfiou. Numa dessas faturas, tinha um gasto de um motel ali pela Zona Sul, um nome de motel que eu não conhecia, R$ 180, na data de uma quinta-feira, bem no horário que devia ser de academia. Aquilo foi o último prego. Não precisava de mais nada depois disso. Deixei passar mais uns dias, quietinho, esperando juntar coragem e também esperando um sábado, porque eu queria falar com calma, sem as crianças por perto, sem pressa de trabalho no dia seguinte. Marquei para minha mãe ficar com Caio e Bia num sábado à tarde, disse para ela que eu e Patrícia precisávamos resolver umas coisas de adulto, e minha mãe, que sempre foi esperta, olhou para minha cara e não perguntou nada, só disse tá bom, meu filho, deixe os meninos aqui o tempo que precisar. Quando voltei para casa, Patrícia estava na cozinha fazendo café. Perguntei se a gente podia sentar e conversar. Ela estranhou meu tom, perguntou se estava tudo bem, e eu falei, senta aí que eu preciso te falar uma coisa. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde a gente janta com as crianças todo dia, e coloquei o celular em cima com a foto que eu tinha tirado de longe, aquela do beijo no carro. Não falei nada de cara, só empurrei o celular para frente dela. Ela ficou branca. Literalmente branca, a cor sumiu do rosto dela. Ficou uns bons 10 segundos sem falar nada, só olhando para a tela, depois olhando para mim, depois de novo para a tela. Sérgio, deixa eu explicar. Explica, eu falei, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava, o que até me surpreendeu. Mas explica direito. Sem editar. Eu já sei do motel também, viu?
Então não adianta inventar. Ela começou a chorar, aquele choro de quem foi pega mesmo, sem saída. Falou um monte de coisa desconexa no início. Não foi assim que começou, eu não queria isso, aconteceu sem eu perceber, coisas que todo mundo fala nessas horas, eu acho, porque ninguém tem script pronto para confessar traição. Depois de um tempo, ela conseguiu falar mais organizado. Disse que começou há uns 6 meses, que ele foi dando atenção, elogiando o esforço dela, dizendo coisa que eu, sinceramente, fazia tempo que não dizia. Disse que se sentiu vista de um jeito que não se sentia comigo fazia tempo, mesmo depois da terapia, mesmo depois da gente ter melhorado. Disse que não foi só química física, que ela tinha se apegado mesmo, que tinha sentimento envolvido, e isso doeu mais do que se fosse só uma traição de uma noite. Eu escutei tudo, sem interromper, só de vez em quando bebendo um gole de café que já estava frio. Quando ela terminou, eu falei: Patrícia, eu não vim aqui para brigar. Não vou gritar, não vou quebrar nada, não vou fazer cena. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, eu não vou continuar num casamento com uma pessoa que mente para mim há 6 meses. Não importa o motivo. Não importa se eu errei em alguma coisa também, porque errei sim, eu sei que errei, fui ausente, fui seco, fui trabalhador demais e marido de menos várias vezes. Mas isso não muda o fato de que você escolheu mentir em vez de conversar. A gente tinha feito terapia. A gente estava tentando. E você escolheu esse caminho mesmo assim. Ela chorou mais, pediu perdão um monte de vezes, disse que queria tentar de novo, que ia terminar com ele, que aquilo não significava nada de verdade, contradizendo o que ela mesma tinha acabado de falar sobre sentimento envolvido. E aí foi que eu entendi uma coisa que eu acho importante, às vezes, na hora do desespero, a pessoa fala qualquer coisa para tentar segurar o que já não dá mais para segurar. E não adianta ficar bravo com isso, é só a natureza humana mesmo, todo mundo faz isso quando tá com medo de perder alguma coisa. Eu falei que precisava de um tempo para pensar, que não ia decidir nada ali na hora, com raiva ou com dor demais para pensar direito. Fui para a casa da minha mãe, dormi lá aquela noite, os meninos dormindo no quarto ao lado, e fiquei olhando pro teto de novo, só que dessa vez sem dúvida nenhuma, só com a dor mesmo, crua, sem filtro. Nas semanas seguintes, a gente conversou várias vezes, sempre com as crianças na escola ou dormindo. Ela insistiu bastante em terapia de novo, em tentar reconstruir. Eu escutei, considerei, mas no fundo eu já sabia. Não era a raiva que estava me guiando, era outra coisa, mais tipo clareza. Eu não conseguia mais imaginar confiar nela do jeito que confiava antes. E eu sei que casamento sem confiança não é casamento, é só duas pessoas dividindo aluguel e filho. Descobri, meio sem querer, através de uma conversa que Marcelo teve com um cliente dele que treinava na mesma academia, que Anderson não era flor que se cheirasse também. Que ele já tinha feito isso com outra aluna, uns 2 anos antes, uma mulher casada também, e que quando o marido dela descobriu, fez um estardalhaço na porta da academia, gritando, ameaçando, e a academia acabou demitindo Anderson por causa disso, por conduta inadequada com a aluna, só que ele foi contratado de novo em outra unidade da mesma rede 6 meses depois, porque tinha carteira de personal boa e trazia cliente. Isso não me deu satisfação nenhuma, sinceramente. Só me confirmou que Patrícia não foi a primeira e provavelmente não seria a última, e isso doeu de um jeito diferente, tipo entender que eu não fui escolhido por ser especial para ele destruir, fui só mais um. Decidimos, depois de quase 2 meses de conversa, terapia individual cada um por conta própria, e muita noite mal dormida, que a separação era o caminho mais honesto. Ela ficou com a casa, porque as crianças precisavam de estabilidade e a escola deles era ali perto. Eu fui morar num apartamento pequeno, alugado, também em Areias, pertinho da oficina, para poder ver os meninos toda semana sem trocar a rotina deles. Não foi fácil, não vou mentir. Teve mês que eu chorava sozinho no carro antes de entrar na oficina, teve mês que eu não conseguia comer direito, emagreci uns 5 quilos sem nem perceber. Mas fui, aos pouquinhos, me reorganizando. Passei a levar Caio para jogar bola no campinho perto de casa toda sexta, virou nosso ritual. Passei a fazer tapioca de manhã para Bia quando ela dormia lá em casa nos fins de semana, ela adora com queijo coalho, faço até hoje.
Sobre Patrícia e eu, ficou uma relação de respeito, sem guerra, porque no fim das contas a gente tem 2 filhos para criar junto, e brigar eternamente só ia machucar eles, não a gente. Ela terminou com o Anderson praticamente na mesma semana que a gente se separou, e por um tempo eu fiquei sabendo, através de Roberta mesmo, aquela prima fofoqueira, que ela andava triste, que aquele relacionamento não tinha ido pra frente do jeito que ela esperava, que talvez ela tenha percebido, tarde demais, que trocou uma coisa real por uma coisa que era só disfarce de atenção. E isso não foi vitória pra mim. Não senti alegria nenhuma sabendo disso. Só senti uma pena grande, por ela, por mim, pelo tempo que a gente perdeu tentando remendar uma coisa que já estava furada antes mesmo do Anderson aparecer. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, eu tô bem. Não tô eufórico, não vou fingir que virei um cara novo, cheio de sabedoria, essas histórias de descobrir quem eu era que a gente vê por aí. Eu sou o mesmo Sérgio, mecânico, pai de 2, morador de Areias. Só que agora eu durmo melhor. Como melhor? Aprendi, com o tempo, que segurar mágoa é tipo deixar o motor ligado sem sair do lugar, gasta combustível, esquenta, e não te leva a lugar nenhum. Continuo levando meus filhos pro campinho toda sexta. Continuo fazendo tapioca de manhã. E aquele dia, parado na porta de casa com a chave na mão, sem coragem de entrar? Hoje eu entendo que aquele momento não era sobre medo de descobrir a verdade. Era sobre o último segundo antes de eu finalmente escolher viver de um jeito honesto, mesmo que doesse. E doeu. Mas eu escolheria de novo, sem pensar 2 vezes.